Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bom gente, agora vamos iniciar aí o capítulo 12, né? Esse capítulo vamos conhecer aí os processos de independência da África, né, do continente africano e também da Ásia, certo? Só que vamos ver por partes, né, esse capítulo aí. Então vamos ver primeiramente todos os movimentos que ocorreram, que giraram em torno da independência da África, não é? Como que todo o contexto histórico voltado pela dominação, né, que ocorreu dos países europeus no continente africano, e depois falar aí um pouco desses movimentos, né, que buscaram, né, a descolonização, né. Depois entraremos, né, no contexto aí do processo de independência da África, né. Depois vamos passar pelos processos de independência da Angola, Moçambique, depois caminharemos para a independência na Argélia, no Congo, depois iremos para a independência na Ásia, no caso aí a Índia, certo? Que vai finalizar e aí depois com a Indonésia, certo? Independência da Indonésia, certo? Então vamos por partes. Hoje nessa aula iremos abordar somente essa questão, né, dos antecedentes aí da independência, certo? Nossa, passei muito aqui. Deixa eu voltar. Isso aqui já vimos. Pronto. Chegamos, né? Então vamos ver como que se deu isso aí, né, pessoal? Então, primeiramente, né, para a gente poder entender, a África, né, muito tempo aí, até antes da Primeira Guerra Mundial e depois no decorrer da Primeira Guerra Mundial, terminando a Primeira Guerra Mundial, iniciando a Segunda, indo até o final da Segunda Guerra Mundial, a África, né, passou por um processo de colonização, né? Colonização essa que foram aí um dos motivos que gerou as disputas imperialistas, né, entre os países europeus em torno do controle do continente africano, né? Justamente porque estávamos aí início na Primeira Guerra Mundial, o período da chamada Revolução Industrial, ou melhor, o segundo período da chamada Revolução Industrial, onde os países europeus, por busca de mercados consumidores, busca de territórios, riquezas minerais, então viram a África como uma das fornecedoras que poderia ajudar, né, o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento tecnológico dos países europeus. Só que isso ocorreu por meio de invasões, dominações, né, dos povos africanos. Então os europeus proporcionaram toda essa destruição do continente, da cultura, do povo, enfim, da organização social do povo africano, né? Bom, então, gente, essa dominação durou aí séculos, né? Ela só foi, só começou a passar, né, a deixar de existir com o final da Segunda Guerra Mundial, 1945. E por que que isso ocorreu? Justamente porque a África, ou melhor, porque os países europeus, quando iniciam a Segunda Guerra Mundial, em 1939, eles começam a perder o controle desse continente, o controle das suas colônias. E justamente porque estavam
né, mais preocupados com a guerra na Europa, em destruir o seu inimigo, do que propriamente ali com as colônias, né? Claro, eles tinham uma preocupação com as colônias, porém a atenção não dava para ser, né, ao mesmo tempo dada para as duas, né? Então, os países entrando em conflito na Segunda Guerra Mundial, as colônias na África ficam um pouco abandonadas, digamos assim, né? Então faltou um pouco desse controle, faltando um pouco desse controle, a população africana, né? Quando eu falo África, gente, eu estou falando o continente como um todo, tá? A população africana, ela começa a se revoltar, ela começa a querer buscar chances, condições de se libertar daquela exploração, daquela dominação que já vinha ocorrendo décadas, na verdade. Então, em todas as regiões do continente vai surgir movimentos por essa libertação, né? E essa libertação ela vai se tornar vai girar em torno de um sentimento nacionalista do povo africano, né? Nacionalista por quê? Porque eles querem resgatar a sua cultura, né, que foi muito destruída, sua política, os seus costumes, né, a sua economia, enfim, todas as suas características que foi durante muito tempo usurpada, né, corrompida, né, pela cultura europeia. Então esse sentimento ele vai aflorar, né, no povo africano e que vai buscar aí, então condições para se libertar disso, né, dessa dominação. E para poder se libertar da dominação, vai surgir os movimentos contra, né, essa dominação. Um deles vai ser o movimento contra o darwinismo social, que era o quê? Era desmistificar, né? Era desmascarar essa teoria dizendo que o europeu era superior ao africano. Então, no caso aí, os povos africanos vão dizer que não existe isso de superioridade, né? O europeu não é mais superior que o povo africano. Então eles vão contestar isso, né? A ideia, né, fundada por meio de uma teoria de que um povo é superior ao outro, né? Então os europeus usaram muito essa teoria para justificar essa dominação, né? Porque pensavam assim: ora, se europeus nós somos superiores, podemos, né, ir lá e dominar esses povos que são inferiores. Se eles têm as riquezas que são os minerais, o ouro, né, o minério de ferro e muitos outros minerais, não sabem usar, nós iremos usar, porque nós somos superiores, né? Nós inventamos o carro, nós inventamos os produtos, né, industrializados, então nós sabemos utilizar esses recursos melhores que eles. Então vamos utilizar, sendo que eles não sabem utilizar porque eles são inferiores. Mas ao mesmo tempo eles diziam que isso não era algo ruim para eles, né? Os europeus diziam que era muito bom, porque os europeus iriam levar prosperidade para o povo africano por meio de desenvolvimentos, de estradas de ferro, de rodovias, de indústrias, né? Então, quer dizer, era uma fala totalmente enganadora, não é? Porque isso existiu em partes, né, esse desenvolvimento, mas só porque serviu para benefício do povo europeu, né, e nada em benefício para o povo africano, né? Ou seja, serviu mais para o desenvolvimento industrial europeu do que o próprio desenvolvimento do povo, da sociedade africana, em torno da ideia, né, de progresso, né, que os europeus falaram que iam levar. Então, o povo africano era explorado e não tinha nada em troca, né, em contrapartida aí para poder justificar, né, essa dominação, né? Bom, gente, então os africanos, então, eles querem combater, né, esse darwinismo social, essa ideia de superioridade, de forma a conscientizar muitas pessoas também, né, em torno dessa
teoria, né, totalmente equivocada, totalmente errada. E aí então vai iniciar inúmeros conflitos, né, em torno da dominação. Conflitos esses, ora pacíficos, né, de manifestações pacíficas, ora manifestações violentas, né, por parte de muitos africanos e também por parte de muitos colonizadores, porque ambos, no caso aí, os africanos vão protestar e os colonizadores não vão deixar esses protestos ocorrerem, né? Nem pacífico e nem violento, muito menos violento, né? Então, essa falta de desentendimento, né, ambos aí os povos entravam em conflito, certo? Então, esses movimentos aí vai iniciar, né, até mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, mas só que quando chega ao final da Segunda Guerra Mundial, eles vão ganhar maiores forças, né? Então, ganhando maiores forças, então aí gera aí um aumento nas manifestações, um aumento nos protestos, né? Que vai ficar muito marcado aí como um deles o pan-africanismo, né? A ideia de pan-africanismo, ou seja, a ideia de dos povos, né? Do mundo inteiro, né? Se conscientizar, um movimento que surgiu nos Estados Unidos, né? Deixar lembrado aí, do mundo inteiro se conscientizar, principalmente os dominadores, né? Europeus, se conscientizar de que a África ela tem, né, o seu povo tem a sua cultura, tem o seu jeito de viver, o seu jeito de fazer a política, a economia, e que isso não pode ser destruído, né? Não pode ser destruído e não podendo ser destruído, ele tem que seguir por meio de um modo onde o próprio povo africano ele possa constituir, formar, né, desenvolver o seu país. Né? Então, a ideia, né, do combate ao darwinismo social vinha daí também, né? Ou seja, se impor contra essa ideologia, né? O panafricanismo era então a ideia de formar um sentimento de nacionalismo em torno do povo africano e combater esse darwinismo social, combater essa ideia de superioridade do povo europeu sobre o africano. Depois, né, em 1930, né, surge aí o movimento chamado Negritude, né? Deixa eu pôr o texto aqui. O movimento Negritude. Esse estava aí muito voltado, né, para a conscientização do próprio povo africano, do mundo também, em torno dos valores africanos, né, da cultura muito rica, né, cultura africana, que ela deve ser valorizada e não desprestigiada, porque o europeu, ao invadir, a dominar o continente africano, ele desvalorizou muito, né? O racismo teve muito presente nessa dominação. Então aí no caso o movimento Negritude vem para resgatar esses valores e não só resgatar e fazer a população se conscientizar, mas também fazer com que as pessoas valorizem, né, essa cultura africana. E essa era uma forma também de se livrar da dominação, né? Se livrar dos colonos e mostrar para o povo e para o mundo que o povo africano tinha sua cultura e que não cabia mais, né, naquele momento, essa dominação permanecer. Ou seja, esses valores culturais europeus permanecerem sobre os valores culturais africanos. Então, o movimento Negritude visava isso, né? E aí, pessoal, quando chega, né, o final da guerra, a África ela vai entrar num contexto de, como se pode dizer,
de Guerra Fria, né? Um assunto que nós vimos. Esse contexto de Guerra Fria vai fazer com que tanto americanos quanto soviéticos possam arrastar, né, a população, né, os governos africanos para essas ideologias. Então, tanto americanos quanto soviéticos vão ver o continente livres dos colonos europeus, então eles vão querer, né, fazer, se possível, né, um processo de colonização desses povos aí. E o povo africano, logicamente, né, vai começar a se revoltar, com certeza. Muitos vão se revoltar, porém outros vão querer se aliar, né, a uma ideologia ou a outra. E aí, no caso dos Estados Unidos, sempre levando, né, todo o ideal capitalista, todo o entendimento que se tem, né, do capitalismo, de desenvolvimento, de progresso, de riqueza, né, para esses países. E, do outro lado, a União Soviética dizendo que o que aconteceu na África é fruto do capitalismo. A dominação, né, dos povos europeus sobre os africanos é fruto do capitalismo. O imperialismo, né, é fruto do capitalismo, a exploração, né, a colonização é fruto do capitalismo. Então, aí no caso, no contexto de Guerra Fria, os países africanos vão ser muito assediados pelas duas potências que estão aí liderando a Guerra Fria, né? Bom, gente, além disso, né, desses movimentos que ocorreram na África, de libertação, né, de descolonização, também surgiu movimentos, no caso, entre os povos árabes, né? Povos árabes ali, principalmente que tinham uma cultura muito forte dentro da África, principalmente no extremo norte da África, né? Ou a cultura que estava muito aí permeada pelo islamismo, né? Então vai surgir movimentos conhecidos como pan-arabismo, né? O pan-arabismo, que tinha uma ideia também de fortalecer os povos árabes em torno da sua própria cultura também, né, da sua valorização da sua cultura, principalmente da sua língua, né? Então a ideia, né, de nacionalização, né, desse povo, de permanecer, né, de fazer reviver toda a sua cultura longe daqueles povos dominadores, né, daqueles povos que pretendiam se impor contra as suas culturas, né, de uma forma a prejudicar a cultura do povo aí árabe, não, né, não só do árabe, como o africano e o asiático também. Ou melhor, no caso aqui do povo árabe, né? Bom, outro detalhe também vai ocorrer, né, na Indonésia, no caso na Ásia, movimentos aí que vai lutar, né, por legitimidade do povo africano no seu território. Então, com a descolonização, né, vai surgir aí em 1955 a Conferência de Bandung, que ocorreu na Indonésia. Então, nessa conferência vai ficar muito marcado, né, um movimento, né, de luta pelos direitos e a autonomia e a liberdade das colônias africanas, né? Então, os povos, né, prejudicados pelo imperialismo, prejudicados pelas potências europeias, vão, principalmente os povos asiáticos, né, vão se aliar ao povo africano em torno de uma descolonização, em torno de uma independência política e econômica, sem interferência de qualquer outro país, né? Então a gente em 1955 aí estamos num contexto de Guerra Fria, né? Então uma descolonização de forma, né, feita, né, dos países africanos, sem interferência tanto dos Estados Unidos quanto de União Soviética. Ou seja, os países tinham que caminhar. E quem iria fazer esses países caminharem depois da descolonização era o seu próprio povo, né, dentro do seu próprio
país, de acordo com as suas características, né, políticas, econômicas e culturais, certo? Bom, gente, então esse foi o contexto, né, do processo de descolonização. E aí depois, né, num próximo momento, a gente vai ver os processos de independência da África, certo? Então, paramos por aqui e aí, na próxima aula, nós continuaremos. Em relação a essa aula de hoje, façam as anotações de vocês lá no Vindimo, né? Que vou considerar como atividade, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima e tudo de bom. Tchau, tchau para todos.